Bom dia, você que nos acompanha para mais um dia da nossa Semana de Evangelismo do Ministério da Mulher com o tema Vire a Página. A mensagem de hoje tem por título Ele muda as circunstâncias. Para iniciar então, vamos orar? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nossa gratidão por mais um dia que o Senhor nos permite viver. Obrigada porque nós nos deitamos, nós dormimos, descansamos e o Senhor nos sustentou, o Senhor nos despertou. Te peço, te imploro as tuas bênçãos para todos os que nos assistem no dia de hoje e para todos aqueles que vão ouvir a palavra que será dita aqui no nosso programa. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos também sobre a nossa pregadora, a Tânia, vai falar daqui a pouco. Que o teu Santo Espírito fale por meio dela e que atinja a muitos corações necessitados e sedentos desta mensagem. Amém. Te entregamos o nosso dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade, no interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão, preciso entender. Muitas são as lutas e as provações, eu posso perecer. O pecado destruiu, mas a cruz já construiu de novo. Se pela fé eu aceitar Jesus, por Ele vencerei, e o céu então será meu lar. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade
Você acredita que todos nós temos um destino traçado e que a vida nos coloca em situações para aquilo que foi pré-determinado? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso agora com a Tânia. Quero convidar a Tânia aqui para falar a nós. Tânia, bom dia, seja muito bem-vinda. A Tânia, ela é membro da Igreja Adventista do Capão Redondo. Tânia, é um prazer te ter aqui. Os momentos a seguir são com você. Obrigada, que privilégio poder participar desse momento, um momento muito especial. Tudo que envolve evangelismo, eu sou assim apaixonada e quero nesse momento agradecer a Deus pelo convite, Denise, que você fez. Senti muito honrada por esse convite e que essas mensagens realmente venham fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão nos ouvindo e aqueles que vão ouvir depois também, né? Que Deus nos abençoe e que tenhamos um momento bem especial com Deus. Muito bem. É muito gostoso. Quando eu estou lendo um livro, eu amo quando chega a hora de virar a página, porque eu sei que vai andar mais um pouquinho daquilo que está acontecendo, né? Daquela história que a gente está vivenciando ali. Então, é muito bom esse momento, quando chega a hora de virar a página. E, realmente, o título dele, desse dia, né? É que Deus muda as circunstâncias. E eu fiquei, assim, intrigada quando eu vi essa frase, Deus muda as circunstâncias, porque, intrigada no sentido, assim, de que tem muitas pessoas que acham que as coisas têm que acontecer, né? E como você falou, né, de milhares de pessoas aí que acreditam que todos têm um destino traçado, né? E às vezes isso coloca em situações naquilo que foi predestinado e quer que aquilo realmente aconteça. E por acreditar nisso, muitas pessoas eles usam e consultam oráculos, né? Coisas do gênero, para saber o que a vida lhes dará. E muitos cristãos, inclusive, e até, pasmem, mas muitos até adventistas, creem na predestinação. Mas, afinal, a gente tem ou não tem um destino? O que acontece? As coisas que estão nos acontecendo, eles são predestinados por Deus? Então, a gente vai ver aí nesse slide o que fala em Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos... Olha, então, Deus predestina. Mas vamos ver a continuidade? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, aí Paulo deixa claro que existe a predestinação para a salvação. E ainda temos ainda, em 1 Tessalonicenses 5:9, eu vou ler aqui para vocês, Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 9, que fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, possamos estar em comunhão com Ele. Somos destinados por Deus a sermos seus filhos e a recebermos a salvação, mas isso depende de escolhermos e aceitarmos a Jesus. É bem claro, né? E a palavra escolha, ela tem um papel essencial, e não apenas no que se refere à salvação, mas também as coisas simples, até as coisas mais complexas. Isso significa escolher, no termos de adotar, optar, preferir, eleger. A cada dia a gente escolhe alguma coisa, né? A cada dia a gente escolhe o que vestir, a gente escolhe o que comer, a gente escolhe o que pensar,
e até ainda a gente tem uma escolha quanto à nossa profissão, o companheiro da nossa vida, né? E muitas outras coisas. Então, a nossa vida é constantemente regida por escolha. E as nossas escolhas, elas não se limitam a coisas, né? Mas principalmente em escolher pensamentos e atitudes. Interessante, né? Por meio dos quais nós vamos construindo o quê? Construindo aquilo que será a única coisa que nós vamos levar para Canaã Celestial, que é o nosso caráter. Porque é o nosso caráter que determina o nosso futuro. E o que faz você e eu decidirmos entre isto e aquilo, ou entre uma atitude e outra atitude? É a nossa vontade. Vontade não é gosto nem inclinação, mas é poder que decide. Há algo importante sobre a vontade que nós precisamos saber. Vamos ver nesse slide aí. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, a vontade humana ficou entregue ao domínio de Satanás. E desde então ele tem operado em nosso querer, nos levando a fazer escolhas erradas que nos levam à ruína e a manchar mais e mais as páginas da nossa vida. Isso está escrito no livro Bem de Caráter e Personalidade. E eu fico pensando, quanta responsabilidade, né? Olha só, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim, a vontade humana ficou entregue ao domínio de Satanás. E isso a gente começa a pensar que não foi agora, nesse tempo, com o nosso caráter do jeito que está hoje. Foi logo assim que ele acabou de ser feito. Mas não se desespere, amigo. Nessa próxima mensagem, a boa notícia está aí para você. A boa notícia é que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, a vontade dele ficou entregue, né? Mas agora nós temos uma boa notícia. Então, vamos ver o próximo slide, o que poderia nos dizer. A boa notícia é que nós fomos predestinados à salvação. Deus nos predestinou à salvação, nos predestinou a ser filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que boa nova, que notícia maravilhosa. E o sacrifício que Jesus fez lhe dá o direito de dizer a você, a mim, a todos nós, o seguinte. Olha que texto maravilhoso. Submete-te a mim. Dá-me a tua vontade. Eu fiquei assim encantada quando eu li esse verso. Tira do domínio de Satanás e dela me apoderarei. Então posso operar em ti o querer e o perfazer, segundo a minha boa vontade. Foi triste ler o slide anterior, mas que maravilha termos essa notícia maravilhosa de que nós somos predestinados para a salvação. Entregar a vontade de Deus é algo seguro, pois estando dispostos a ouvir e obedecer às suas recomendações, seremos, então, assertivos em tudo, porque teremos Ele nos controlando, nos ajudando. O problema é acharmos que, ao sermos submissos à vontade de Deus, o nosso caminho será sem espinhos e tranquilo. Então tá bom, então eu vou lá, eu me submeto a Cristo e aí pronto, a minha vida é um mar de rosas. Será que é isso? Dentro disso, nós temos escrito na Bíblia que Deus não prometeu isso. Ele não prometeu uma vida tranquila. Teríamos lutas e muitas lutas, mas Ele estaria conosco. Hoje nós vamos recordar a história de José, um jovem que amava Jesus, e por conta disso poderíamos pensar que as páginas da sua vida registrariam apenas momentos perfeitos, mas não foi assim. A vida de José não foi, e olha que ele se entregou totalmente. E a vida dele não foi assim, não foi por conta dele, mas pelas escolhas, inclusive de outras pessoas, que pelas circunstâncias adversas que se apresentaram em sua vida, fez com que a história de José se tornasse um caos. E aí a gente vê as injustiças e adversidades
que elas vêm para todos, não é só para alguns, ela vem para todos. E José era filho da velhice de Jacó, né? E da esposa que ele amava, era uma esposa, a esposa que ele amava. Naquele tempo existia essa possibilidade aí, se é que pode dizer isso, de um homem ter mais que uma mulher. Não que Deus permitisse isso, não era da vontade de Deus. E a José foi concedido alguns privilégios, por ser filho da esposa amada. E essa realidade trouxe um descontentamento para os outros irmãos. Como José amava muito como Jacó amava mais José, a sua vontade era conceder privilégios maiores a ele. E isso trouxe problemas sérios. Os irmãos de José invejavam seu caráter. Olha só, os irmãos de José invejavam o caráter do irmão dele. José, por que ele invejava? Porque José era obediente. José guardava no coração tudo que o pai dizia e era cheio de simpatia e temia Deus. Aí a gente começa a somar as coisas, né? A gente começa a trazer, assim, já existia uma forma de Jacó gostar do filho por ser filho da esposa amada. Além disso, ainda trazia no caráter de José esses requisitos aí, de ser obediente, guardava no coração tudo que o pai dizia. Como um pai não vai amar um filho? Já ama o filho rebelde, porque o filho rebelde já é amado pelos pais, imagina quando ele não é, né? Logicamente, o amor de um pai, o amor de uma mãe é incondicional, mas se você tem um filho que faz, é prazeroso fazer, né? Falar sobre ele. E ele guardava no coração tudo que o pai dizia. E ainda complementa ainda que ele era cheio de simpatia e temia Deus. Então, a gente for lá em Gênesis, lá no livro, no comecinho, e ler lá no capítulo 37, no 3 e 4, diz assim, ó, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era um filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, trouxe muita coisa esse amor explícito, né, de Jacó por José. Porque eu acho assim, não é porque ele tinha todas essas características que ele tinha que fazer essa diferença explícita, né? Ele poderia ter no sentimento dele esses requisitos aí que a gente descreveu, mas não tinha necessidade de fazer. E aí o que vem agora aí? Odiar é uma escolha. Odiar é uma escolha. Vimos no dia de ontem como Jacó foi abençoado por Deus, mas ele não agiu adequadamente em todos os momentos, pois fez escolhas motivadas pelo sentimento dele. E isso jamais ele poderia ter feito. E uma delas foi manifestar preferência por José, gerando em sua família discórdia e competição. Há uma frase expressada por vários pensamentos que diz assim: faça o que seu coração mandar. Será? O conceito figurativo mais popular para a palavra coração está vinculado aos sentimentos e à vontade do ser humano. Nesse caso, poderíamos reescrever a frase, dizendo: faça o que você tem vontade de fazer. Há uma outra frase que diz assim: nunca faça aquilo que o coração manda, pois mais tarde você poderá sofrer consequências. Em qual delas você acredita? Em qual dessas frases você tem sustentado a sua vida? Se considerarmos que a nossa vontade está submetida temporariamente à influência de Satanás, então seguir a nossa vontade e os nossos sentimentos pode ser um risco muito grande. Quando a gente fala de risco, a gente pensa em circunstâncias, em momentos que realmente a gente passa, e a gente sabe que essa palavra risco traz consequências, né? Como José amava mais Jacó,
A sua vontade era conceder a ele privilégios maiores e maiores. Alguns privilégios foram, de fato, oferecidos, como, por exemplo, ele foi poupado de serviços pesados, ele ganhou uma roupa especial do pai, ele tinha constante atenção, aprovava tudo e o protegia em todos os momentos. E os irmãos de José, e acredito que não só naquela época, hoje também aconteceria a mesma coisa, tomados por sentimentos que não eram bons, olha como vai vindo uma coisa atrás da outra e as consequências vão vindo, né? Por sentimentos que não eram bons, tiveram a vontade de colocar um ponto final na história de José, e começaram a planejar. Esse é o problema. Começaram a planejar alguma coisa que desse certo. E eles entendiam o seguinte: se eu eliminar o nosso irmão, se nós conseguirmos eliminá-lo, viraríamos a página de suas vidas como filhos relegados. E, segundo plano, não passariam a ser valorizados em uma fase sem conflitos. A gente põe um ponto final e aí, pronto. E eles estavam também, além de tudo, de ver tudo que o pai fazia, eles estavam realmente querendo eliminar, porque ele afastaria o problema do ódio e apenas o esconderia por algum tempo. Acontece que a raiva dos irmãos de José era ampliada por outra questão. Invejavam o seu caráter. Porque José era uma vítima, se a gente for analisar, né? Vítima no sentido assim, ele não queria que o pai fizesse tudo aquilo por ele. E ele agia pela natureza dele mesmo. Ele era assim, ele era obediente, ele gostava de fazer as coisas corretas. E isso foi refletido lá na frente, quando a gente continua ouvindo a história de José. José era obediente, ele guardava tudo que o pai dizia, ele era cheio de simpatia, ele temia Deus, né? E os irmãos estavam incomodados com isso. Quando José, de maneira bondosa, respondia as coisas que ele queria, eles ficavam irados com isso. E pediu e quando José chegava e falava, gente, vamos fazer diferente, ajam diferente. E quando eles viam atitudes erradas nos irmãos, eles ficavam chateados, mais chateados ainda, porque quem é você para vir chamar a atenção da gente? Odiar é uma escolha. Odiar é uma escolha. Embora Jacó tenha errado em todo esse emaranhado de coisas, né? O plano para matar José não seguiu em frente, mas eles queriam, na realidade, matar. Mas o plano para matar, José não seguiu em frente, mas eles o venderam como escravo para um grupo de comerciantes que iam para o Egito. Algemado e andando pelo deserto com outros escravos, um novo capítulo começou, cheio de incertezas pelo desconhecido e muito diferente do que ele havia sonhado. Imagina, quando que ele podia pensar que ia acontecer isso com ele? No caso que, embora Jacó tenha errado de preferir um filho, e isso é algo que jamais devemos permitir acontecer se somos pais, os outros filhos de Jacó resolveram odiar e amaldiçoar. Isso pode acontecer nos nossos dias também. Ele pode ser aprendido por meio de valores culturais e preconceitos, mas é alimentado no coração à medida que damos vazão a pensamentos negativos. Se você está sentindo ódio de alguém, já conseguiu identificar o real motivo? Se amar não nos livra de problemas, o que dizer de odiar e de agir com ódio? Não se engane, imaginando que as dificuldades virão apenas para o objeto do seu ódio. Elas também vão afetar você. Esse é o grande problema. Porque, às vezes, a gente pensa em jogar o veneno e pensa que nós não vamos usar esse veneno, não vamos usufruir esse veneno. Mas, olha só, não se engane imaginando que as dificuldades virão apenas para o objeto do seu ódio. Elas também afetarão você.
José era odiado por ser quem ele era, pelo que ele fazia, por ser quem os seus irmãos não conseguiam ser e nem queriam ser também. Ele era odiado por ser um bom filho, ele era odiado por ser um bom irmão, ele era odiado por ele amar a Deus. Se avaliarmos bem, chegamos à conclusão de que o ódio poderia estar presente na vida de José por tudo que ele ouviu, pelo preconceito que sofreu e por tudo que os irmãos fizeram com ele. Mas ele escolheu, olha só que maravilhoso, José escolheu não odiar. E se você você tem escolhido alguma coisa em relação ao ódio, você tem escolhido amar ou odiar? Talvez você argumente no seu coração, minha situação é muito pior. Eu não tive e nem tenho uma vida fácil. Minha vida é de constante luta, de injustiças, mas a gente tem que pensar o seguinte, querido amigo, querida amiga que nos ouve, a história de José, ela não termina aí. O pior ainda está por vir. Mas existem caminhos para suportar essas adversidades. E aí a vida pode não ter sido aquela que você gostaria. Coisas ruins e adversas têm acontecido. Mas como enfrentar esses momentos? E aí temos algumas considerações, né? Controlar os pensamentos, como superar esses tempos difíceis e enfrentar as adversidades da vida. Primeira coisa seria o controlar os pensamentos. Nessa questão do controle dos pensamentos, nós temos como controlar as circunstâncias e, na maioria das vezes, não temos como mudá-las, mas podemos controlar os nossos pensamentos. Podemos escolher como passar esses momentos. E isso será determinante para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde espiritual. Mais um conselho, não se entregue à autocomiseração e à raiva. Dá a impressão que isso nem poderia acontecer com um cristão, né? Talvez José tenha até questionado com Deus, dizendo, Senhor, onde o Senhor está? Porque são muitas provas, são muitas coisas acontecendo comigo. Por que deixou isso acontecer comigo? José deve ter chorado muito, mas ele não se entregou. Chore, amigo. Chore, faz bem chorar. Hoje eu chorei. Passei por uma situação, até agora lembrando, já me emociono, mas chorar faz bem, e realmente fez bem para mim. Chorar faz bem, alivia a dor, seja qual for, mas permita que o seu choro, olha só, lave também e limpe os seus pensamentos de raiva, de autocomiseração. A autocomiseração não deixa você ter esperança. Isso é incrível. Ela não deixa você ter esperança. E se a gente não tiver esperança, acabou a nossa vida. Ela só enterra você no deserto do medo, da incapacidade, só te enterra na solidão. Por outro lado, a raiva leva você ao calor das emoções e queima a sua paz interior. Então, temos que cuidar com esses 4 detalhes aí. O terceiro seria desenvolva a resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar a situações difíceis. Requer situação difícil que José passou? Hoje nós estamos estudando o caso de José, existem outros homens e mulheres da Bíblia, e nos nossos dias também, de passar por situações difíceis. Então, no Egito, José foi parar na casa do comandante Potifar. Olha só, ele estava lá na situação lá, os irmãos queriam matá-lo, resolveu vendê-lo, ele não entendia nada, e Deus estava ali, ó, guiando o que às vezes a gente pensa que Deus não está fazendo com a gente. E ele foi parar lá na casa do comandante Potifar, e esse comandante começou a observar o seu potencial, começou a observar as suas habilidades, e o deixou como mordomo de tudo que possuía. Olha os caminhos de Deus, como são diferentes dos nossos. O problema que veio aí nessa questão foi que a mulher de Potifar
se incluiu como alguém que também deveria ficar sob os cuidados de José. E ela tentou seduzi-lo. Mas olha só, olha a questão aí que nós lemos, aí principalmente no primeiro, do controle. Ele escolheu, olha a escolha de novo aqui, ó. Ele escolheu não pecar contra Deus e contra o seu patrão. Ele escolheu, olha as escolhas na nossa vida, ele poderia ali ter ficado com a esposa dele, mas ele escolheu não pecar por Deus e pelo patrão dele. Sentindo-se rejeitada e com orgulho ferido, a mulher de Potifar mentiu para o marido sobre o caso, dizendo que José a tomara à força. Enfim, José foi parar na cadeia. Mas como assim? Quando José pensava estar mudando a sua sorte, falou, nossa, que coisa, né? Agora minha vida é outra, vou mudar, agora eu estou numa situação muito difícil, a coisa começa a mudar. E acontece uma nova tragédia na vida dele. Ele vai preso. Você já viveu um drama parecido em que as coisas pareciam melhorar, você estava feliz, e uma notícia ruim chega e muda tudo? Pode ser uma injustiça, uma traição, uma doença que apareceu. Parece que você estava assim no auge. Eu falei, nossa, agora, graças a Deus, a minha vida está bem, eu estou estabilizada, consegui alcançar alguns objetivos. E, de repente, a coisa muda. Em momentos como esse, você briga com o mundo, briga com Deus e briga, às vezes, até com você mesmo. Você desiste nesse momento ou você ergue a cabeça e persevera entendendo que a esperança nunca morre? Qual será a sua decisão? Mas não se esmoreça. Amigo, não se esmoreça, porque cada dia a gente vai aprendendo mais e mais naquilo que a gente realmente precisa desenvolver, né? E por que a gente precisa não se esmorecer? Porque manter a esperança e a perseverança é uma característica de pessoas resilientes. E todos nós podemos desenvolver a resiliência. Por isso é preciso aprender a ser mais flexível e se adaptar. Olha quantos conselhos bons. Mudar o pensamento de sempre achar um culpado e se fazer de vítima. Focar mais na solução do que no problema. Excelente conselho. Buscar apoio de pessoas amigas, não amigas, entre aspas, né? Manter o propósito da vida sempre em mente, ter sempre o foco. Não, eu quero chegar lá. Os problemas vão aparecer, mas eu preciso chegar lá. E manter hábitos saudáveis. E um dos pontos essenciais reconhecido pelos que estudam comportamento humano é que a nossa crença espiritual é um forte componente para aprendermos e sermos resilientes. Possivelmente, esse tenha sido um dos segredos de José para conseguir ligar com mais um drama nesse capítulo de injustiças na sua vida. E José continuou confiando em vez de odiar Potifar. Olha só, ele continuou sem odiar o Egito, ele continuou a não odiar a Deus, porque muitas pessoas, no momento da crise, no momento dos problemas, esquecem até de Deus. E o último seria manter os valores do amor e do perdão, né? Na prisão, José logo foi beneficiado por seu bom... Olha só, ele poderia chegar na prisão agora e falar, não podia estar aqui. Tanta coisa aconteceu de ruim, eu estava bem, agora eu estou aqui na prisão. Então, agora esquece, não quero mais saber. Mas não, ele manteve os valores do amor e do perdão, né? Na prisão, ele foi beneficiado, olha só, pelo seu bom comportamento, tornando-se auxiliar do carcereiro. E olha que vinha coisa aí, hein? Ele ajudou o copeiro, o padeiro do rei. Então, começou a interpretar os sonhos que tinham lá. Exatamente como interpretou, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou ao seu posto, mas, infelizmente, o copeiro se esqueceu de José na prisão.
Mais uma coisa ruim. José poderia ter pensado assim: de que adianta ser bom com os outros em suas necessidades, se no momento que eu preciso eles somem? Você já se decepcionou com pessoas que receberam o melhor de você e esqueceram de sua generosidade? Nossos sentimentos, nesses momentos, são testados. Queremos nos recriminar, além de amaldiçoar o outro. Mas quando entendemos quanto Deus nos ama, o quão ingratos somos por tudo que Ele faz, conseguimos perdoar e relevar a atitude ingrata de quem não nos retribuiu com bondade e bênçãos que generosamente doamos. Escolher ser bondosos, independente do que recebemos em troca, é muito saudável. Tem um americano, Alan Lux, que escreveu um livro sobre o tema O Poder Curativo de Fazer o Bem. Eu não li esse livro ainda, mas acredito ser um bom livro. Os benefícios espirituais e a saúde de ajudar outras pessoas. E ele conclui que quem ama faz uma boa ação, reduz seus níveis de estresse e possui maior equilíbrio emocional. Aqui nós vemos mais uma razão da força de José para suportar as adversidades, mantendo a fé em Deus e a confiança em si mesmo. E ele escolheu, olha só, ele escolheu perdoar e não odiar. Por isso que ele conseguia sair das situações que ele estava, né? A vida de seus irmãos era um livro aberto para a ira. Ele conhecia muito bem o caminho do ódio, que significava escrever uma história com tinta de rancor. 3 anos se passaram, até que o copeiro se lembrou de José. E falando sobre ele, quando o rei foi atribulado por um terrível sonho, José foi levado até a presença de Faraó, que ao ouvi-lo reconheceu que ele tinha reconheceu ser ele dirigido pelos deuses. Falou, não, essa pessoa tem alguma coisa diferente, pois não encontrava em nenhum outro homem com tanta sabedoria e discernimento. Resultado, José foi transformado de prisioneiro a governador do Egito. E um novo capítulo, mais uma página virada na vida de José. Mais um capítulo começou na sua vida com a mais completa mudança nas circunstâncias. Deus não nos abandona na adversidade. Olha que frase. Deus não nos abandona na adversidade. O inimigo pode controlar a vontade de pessoas para que elas nos façam mal. Porém, o Senhor trabalha em favor de quem o ama. Acho que se esse verso ficasse na cabeceira da nossa cama, no espelho do nosso banheiro, na mesa do nosso lanche, do nosso jantar, seria maravilhoso, porque os problemas vêm a todo instante, mas Deus não nos abandona na adversidade, nem em outros momentos alegres. O inimigo pode controlar a vontade das pessoas para que elas façam mal. Porém, o Senhor trabalha em favor de quem lhe ama. Romanos 8:38, vou encontrar aqui, Romanos 8:38, fala o seguinte: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem nos poderes poderão nos separar do amor de Deus. Gente, nós precisamos, cada dia mais, estarmos certos de que Deus não nos abandona. Deus trabalha em favor daqueles que o amam. Então, a todo tempo, nós precisamos realmente estarmos convictos de que Deus realmente nos ajuda. O inimigo pode controlar a vontade de pessoas para que nos façam mal. Ele também pode fazer com que vivamos circunstâncias desastrosas e tristes. Porém, esse texto nos diz o que o Senhor trabalha em favor daquele que nos ama. Deus não podia intervir, olha que profundo isso. Deus não pôde interferir na vontade dos irmãos, porque os irmãos não estavam em conformidade, a vontade dele não estava em conformidade com a vontade de Deus. Mas
quando nós permitimos que Deus comande a nossa vontade e nos mantemos fiéis a Ele, aí os milagres começam a acontecer. E Ele muda a nossa maneira de encarar as adversidades. Ele age para que aquilo que faz tristeza se converta em algo positivo e contribua para os propósitos da nossa vida, sobretudo para a nossa salvação. Nós podemos observar na história de José o seguinte: primeiro, Deus interveio para que a superproteção que José recebia na figura do pai fosse transformada em confiar nele como um Deus presente que se importava e cuidava dele. Deus agiu desenvolvendo a capacidade observadora de José ao vigiar seus irmãos e os negócios do pai em uma capacidade para supervisionar e administrar. Deus influenciou 2 irmãos de José para impedir a morte dele e usou sua partida para o Egito como escravo como uma bênção futura. A princípio, ele não achava que poderia acontecer algo de bom, evitando, depois, nessa bênção futura, foi evitar a fome e a morte, não só da família dele, mas da morte de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Deus ajudou José a depender dele e não o deixou ir sozinho para o Egito. Ele enviou anjos, não foram pessoas, ele enviou anjos para que preparasse o caminho para que ele fosse levado até a casa de Potifar. Deus concedeu entendimento a José em todas as coisas e o fez prosperar e o fez receber o favor do seu patrão. Deus fortaleceu José para resistir à tentação, porque José já havia determinado em seu coração viver os princípios divinos, custe o que custar, acontecesse o que acontecesse. Já estava no coração de José seguir os princípios divinos. Deus abriu os olhos do carcereiro para que ele tivesse simpatia por José e, dessa forma, José fosse confortado. Uma 8ª coisa, Deus operou revelando a José a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro. Olha quanta coisa foi acontecendo para que José pudesse chegar, continuar confiando em Deus. Deus atuou também fazendo com que Faraó tivesse um sonho que ninguém conseguia interpretar. E avivou na memória do copeiro que ele se lembrou de José. Ele falou, lembrei. Tinha uma pessoa lá que estava interpretando o nosso sonho e deu certo. Então, eu acho que ele vai conseguir. E Deus deu a interpretação do sonho de Faraó para José. Não foi José que conseguiu sozinho, por sabedoria, porque ele era muito inteligente. Foi Deus que concedeu. Deus trabalhou o amadurecimento de José por meio de todas as adversidades. Testou a sua fé e o seu caráter. José foi achado digno de ser honrado por Deus e pelo rei do Egito. E, por último, nessa sequência de coisas sobre José, Deus mudou a circunstância da vida de José e deu-lhe posição, deu para ele esposa, deu alegria de rever o pai, deu alegria de rever os irmãos, trazendo-os para morar com ele no palácio. O Deus que José sempre escolheu não o desamparou. Qual é o Deus que você tem escolhido hoje? O Deus que José escolheu não o desamparou. Ele transformou o infortúnio de José em bênçãos. E ele pode transformar o seu infortúnio, o meu infortúnio, com bênçãos. E Deus fez algo bom com as coisas ruins. Dá para a gente pensar quanta coisa ruim que aconteceu e Deus transformou essas coisas ruins. Ele muda as consequências, ele transformou as consequências ruins em coisas boas. Ele foi lá para baixo, depois que ele estava achando que ele já ia estar num cargo bom, foi lá ser enclausurado, ser preso.
E ele planejou usar esses acontecimentos para fazer a confiança de José crescer, para alimentar e salvar o mundo da fome e para tomar conta da própria família, cujos descendentes formariam a grande nação de Israel. Olha só, olha o finalzinho. Cujos descendentes fariam a grande nação de Israel. A gente precisa concluir nosso sermão, né? E é interessante como o inimigo consegue alterar a visão dos fatos com a ideia da predestinação. Uma das frases mais comuns usada pelas pessoas é: Deus quis assim, mas Deus não predetermina tudo o que acontece. Por isso, culpar o destino por todas as coisas não combina com a vontade divina, porque muitas vezes a sua escolha, olha o que José escolheu. Ele escolheu não deixar a Deus e o patrão dele em situação de que ele não fosse aprovado. Mas Deus predestina tudo, não predestina tudo o que acontece. Muita coisa vem, por isso, às vezes a gente culpa o destino, né? Afinal, todos vivemos uma palavrinha muito chave que Deus nos concede, que é o livre-arbítrio. Dentro do contexto dessa semana, foi trazida uma história de uma mulher chamada Helena. Vocês devem ter acompanhado aí, né, durante esses dias, o enredo dessa história da Helena. E essa mulher, né, como foi dito aí, ela é uma mulher que tinha um casamento e o casamento não foi como ela queria que fosse. Deus não queria que Helena fosse traída e agia constantemente por meio dos anjos. Deus agia constantemente por meio do Espírito Santo na vida do casamento da Helena. Ele vivia constantemente por meio de boas pessoas para que esse seu ex-marido repensasse o seu comportamento. Helena estava muito triste porque a traição não é fácil. Não é fácil. Então, ela buscava, mas Deus estava tentando de todo jeito fazer com que o marido dela enxergasse onde ele estava chegando. Deus não tinha poder para transformar o seu marido? Tinha, com certeza Deus tinha poder para transformar. Mas o poder do Senhor fica limitado pela vontade humana. Se Deus forçasse o marido dela a não continuar fazendo o que fazia, onde estaria o livre-arbítrio? Só Deus só pode agir quando nós damos autorização para isso. Pensou? Então, às vezes a gente vai fazer uma coisa errada, Deus, com certeza, o Espírito Santo está ali do teu lado, os anjos estão ali, mostrando para você que aquele não é o caminho. Mas você tem livre-arbítrio, você tem condição de escolher. Então, o ex-marido de Helena escolheu não ouvir os convites de Deus, e a dor veio sem dó e sem piedade. Na busca de um novo capítulo para a vida dela, Helena saiu da casa dos pais dela. E ela fez a mesma coisa que José fez. José também saiu da casa dos pais. Mas, diferentemente de José, porque Helena escolheu deixar de lado os conselhos e as orientações recebidas. Ao contrário de José, que buscou a Deus como a sua rocha na adversidade, Helena preferiu ver Deus como alguém muito distante e insensível. José preferiu continuar firme olhando para Cristo, e a Helena preferiu seguir o que passava na cabeça dela. Helena passou a viver uma vida social livre para tudo, mas moralmente e espiritualmente viveu como uma escrava de suas vontades, escrava dos seus sentimentos, e alguns até nunca experimentados. Enquanto esse capítulo é escrito na vida de Helena, um outro era escrito no livro dos pais da Helena.
Um capítulo marcado pela dor, ao ver a filha abandonar o que haviam ensinado e orientado, o que os pais haviam ensinado para ela. A dor de ver marcado pela injustiça de serem acusados pelo desastre sentimental da vida e marcado pela ingratidão ao ver a filha sair de casa, deixando-os de lado. Contudo, um capítulo que, em meio lágrimas, era escrito com muito amor, perdão e confiança em Deus pelos pais. Como José, sofrendo circunstâncias adversas, não escolhidas por eles, aqueles pais decidiram, os pais, seguir confiando em Deus e apoiaram-se em uma promessa importante que também serve para você que passa nesse momento por uma desilusão ou por uma circunstância cruel. 1 Coríntios 10, 3, vamos ler a última passagem aqui. 1 Coríntios, aqui. 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, fala o seguinte: não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar aquilo do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Essa promessa é real para todos que, como José, escolhem confiar no Senhor e andar nos seus caminhos. Tenha certeza, meu amigo, minha amiga, de que, como já vimos em Romanos 8, 28, que Deus é poderoso para transformar males em bem, de forma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, não se entregue. Não escolha chorar sua condição rebelando-se, ou cedendo à pressão e à autocomiseração, porque isso vai afetar a sua vida e a vida de outros, como no caso da Helena, que afetou a vida dos pais também. E Jesus sabe o que significa ser bom e sofrer. Ele compreende os sentimentos de injustiça. Jesus compreende os sentimentos de ingratidão. Jesus compreende os sentimentos de desamor. Uma vez eu ouvi uma história de que falava assim: para você conhecer a vida de uma formiga, você precisa entrar no formigueiro para você poder saber como se vive lá dentro. E foi o que Jesus fez. Jesus desceu do céu, das mansões celestiais, deixou de ter tudo aquilo que ele tinha para poder vir a esse mundo e ver o que é ser um ser humano. E ele passou por duras provas, então ele sabe o que é sofrer. Ele compreende esses sentimentos de injustiça, de ingratidão e desamor. Mas ele diz em João 16, 33. João 16. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então fica relatado o que nós falamos lá no começo. Jesus não veio. Quando você aceita Jesus como teu salvador pessoal, não é só bênçãos que você vai ter, não é uma vida maravilhosa, não vai faltar espinhos, vai ter sim. Então, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Escolha ser fiel. José escolheu honrar a Deus e ele jamais deixou de honrar aqueles que os honraram. Nunca desista. Lute do lado de Deus e você será um vencedor. Entregue a sua vontade a Ele. E como lemos em Tiago 4, 7, se nos sujeitarmos a Deus, o diabo fugirá de nós. Quando um simples mortal, como nós, escolhe honrar a Deus, isso é registrado no coração do Senhor. Como é que é mesmo? Quando um simples mortal escolher honrar a Deus, isso é registrado no coração do Senhor. Ele jamais deixou de honrar aqueles que o honram. Nada como um dia após o outro, para observarmos como o Senhor virará a página da nossa vida
e, se necessário, alterar as circunstâncias. Que tal dizermos nesse momento: Senhor, dá-me força. Senhor, dá-me a força de José. Não importa se você, em algum momento da sua vida, fez escolhas erradas. Muitas vezes a gente faz escolhas erradas. Todo dia é uma nova oportunidade para que o Senhor nos conceda acertar os nossos passos e manter um destino daquele que o céu traçou para nós, daquele que Deus traçou para você. Ser filho de Deus é receber a salvação. Muitas vezes nós ficamos no piloto automático. O que você precisa para que isso seja uma realidade é dizer a si mesmo e a Deus e ao mundo: eu escolho Jesus. Não era plano de Deus, olha só, estamos terminando, são as últimas frases. Não era plano de Deus ter que virar a página da vida de cada filho. Não era plano de Deus virar a página da vida de cada filho. Ele queria muito que a história, a sua história, a minha história, a nossa história, fosse sendo escrita dia a dia, em cada página. Mas o inimigo, ele semeia o joio, né? A cada instante, para que venhamos a pecarmos e perdermos a esperança em nosso Deus. Deixe Deus virar as páginas rasuradas da sua vida. Ele não quer apagar as páginas, ele quer rasgar as páginas rasuradas. Aceite hoje o perdão de Deus. Nada como um dia atrás do outro, para observarmos como o Senhor vira a página da nossa vida e, se necessário, altera as circunstâncias. Eu escolho Jesus. E você? Que Deus realmente possa nos abençoar e possamos aceitar o perdão de Deus e escolhê-lo cada dia mais. Nesse momento, nós vamos orar, pedindo a esse Deus maravilhoso que cuidou de José, que mudou as circunstâncias, possa também mudar a sua vida, alterar as circunstâncias daquilo que você realmente precisa nesse momento. Vamos, então, fecharmos os nossos olhos para orarmos. Santo, Santo, Santo e Todo-Poderoso Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos e podemos ouvir, Senhor, mensagens tão maravilhosas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Sabemos que somos imperfeitos, falhos, sabemos que os problemas acontecem na nossa vida diariamente, somos tentados, Senhor, pelo arqui-inimigo, aquele que é derrotado e foi derrotado na cruz do Calvário, mas o nosso Jesus nos resgatou na cruz, nos trouxe salvação e promete estar do nosso lado e mudar as circunstâncias daquilo que for ruim, se nós nos colocarmos nas mãos dele. Se nós o aceitarmos como nosso Salvador pessoal, ele pode fazer com que as ruínas, as tragédias, as coisas ruins possam ser transformadas em bênçãos. E nós queremos, ó Deus, ungir cada um dos que estão agora ouvindo essa mensagem, que possam, Senhor, ativar no seu cérebro o desejo ardente de servir esse Deus, para um dia podermos morar contigo na Canaã celestial. Dá-nos a tua paz, dá-nos um dia na tua companhia, dá-nos, Senhor, a certeza da salvação e ajuda-nos, Senhor, a superarmos os problemas e confiarmos e tomarmos a decisão: eu escolho a Ti, Senhor, para Te servir. Guia, Senhor, os nossos passos e dá-nos a Tua paz, em nome e unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada, Tânia. Que Amém. mensagem maravilhosa. Que Deus te abençoe. E, querido amigo, querida amiga, Deus nos predestinou para sermos felizes, para vivermos a eternidade com Ele. Então, vire a página e deixe que Ele reescreva a sua história e você terá um final feliz. Um bom dia para você, fique com Deus e não se esqueça que amanhã
A nossa programação se iniciará às 20 horas na Igreja Adventista do Capão Redondo. Aguardamos vocês lá. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, Tânia. Bom dia. Tchau, fiquem com Deus. Até amanhã às 8 horas, às 20 horas. Olho para o mundo e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade, no interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador.